Culpa ou responsabilidade? Afinal, qual é a diferença? Muitas vezes, quando se fala em assumir a responsabilidade pela própria vida, tomar para si a responsabilidade, muitas pessoas pensam que estamos culpando, né? Elas que elas estão se tornando culpadas pelas próprias situações, né? Muitas questões na vida dela, muitas situações particulares, elas vêm de alguma situação ou de algum trauma ou de alguma circunstância que envolveu outras pessoas, e quando se fala em que elas são responsáveis por aquilo, que elas têm autonomia para mudar aquilo, elas se sentem como se estivesse sendo culpada por aquilo. E afinal, qual é a diferença entre culpa ou responsabilidade? Esse é o tema do episódio de hoje. Eu sou a Camila Covre. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe seu like neste vídeo. Culpa ou responsabilidade? Afinal, qual é a diferença? No meu livro Seja Autor da Sua História, eu falei um pouco sobre esse assunto de tomar as rédeas da própria vida, de assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem, pelas coisas que aconteceram, pelas coisas que acontecerão em certa medida. E existe uma diferença, né? Algumas diferenças entre uma coisa e a outra, e o fato de que tenha existido culpados de fato, pessoas que participaram negativamente na sua vida ou positivamente, se tiveram outras pessoas que participaram para o bem ou para o mal na sua vida, isso não isenta a sua responsabilidade de seguir adiante, né? De fazer o que tiver que fazer dali para frente, do presente para frente, do futuro para frente, por aí vai na sua vida. Então, quer tenhamos recebido coisas positivas ou negativas, é nossa responsabilidade, é nossa missão levar isso adiante. A palavra culpa, na própria etimologia da palavra, ela significa dano, crime. Ela vem junto, né, traz junto uma carga no sentido judicial da coisa. Responsabilidade, por sua vez, ela vem de garantia ou de garantir uma resposta, garantir algo em troca. Então, nesse contexto, né, de falar sobre a própria vida, de ser responsável, muitas vezes, ou eu poderia resumir que seria ser autorresponsável por si, é abrir mão do vitimismo, é deixar para trás o papel da vítima, mesmo que você realmente seja ou tenha sido vítima da circunstância, vítima das pessoas. E, por exemplo, muito se fala, né, que psicólogos ou terapeutas colocam a culpa nos pais sobre os seus problemas, os nossos problemas, né? Quando as pessoas falam isso, né, geralmente pais, ou enfim, as pessoas costumam dizer que terapia culpa os pais pelos problemas. Na verdade, não é necessariamente culpar, é identificar ali a causa raiz de algumas coisas para entender e trabalhar. Porque se realmente a pessoa entende determinada participação dos pais, do pai, da mãe, dos irmãos, enfim, nas questões emocionais dela, e para ali, ela vai ficar realmente culpando os outros e se vitimizando, vai ficar ali só vai se contentar só com essa parte do tratamento, né, com essa parte do entendimento. Entendi a causa raiz, e ela fica ali acomodada em colocar a culpa em Deus e o mundo sobre os problemas dela, e ela mesma não faz absolutamente nada para mudar aquela realidade. Então, de certa forma, pode-se dizer que algumas pessoas chegam realmente nesse ponto, que não é bem culpa, foi a parte da responsabilização de quem realmente era responsável, né? Vamos combinar que tanto na estrutura social quanto na estrutura religiosa, né, por assim dizer, bíblica, os pais são responsáveis pelos filhos menores. As crianças e os adolescentes, eles estão sob a responsabilidade dos pais. Se esses pais
de certa forma, ou negligenciam o cuidado para outras pessoas, ou mesmo quando eles estão presentes e esse cuidado não é da melhor qualidade, infinitas variáveis, o fato é, os pais são responsáveis por essas crianças, e o que eles deixarem de fazer ou fizerem não tão bem assim. Ou ainda tem a terceira variável, que é como essa criança registrou aquelas informações, mesmo que não tenha sido intencional. É possível que aquela pessoa tenha registrado de uma forma não muito positiva, e diante desse cenário, ela também vai desenvolver ali alguns comportamentos que correspondente a esse registro emocional que ela fez dos acontecimentos. Então, sendo intencional ou não por parte dos pais, foram responsáveis em determinado período de formação daquele indivíduo por aquelas circunstâncias, em especial aquelas de fato que foram relacionadas ali a essa convivência com os pais, ao ambiente em que os pais mantiveram essa criança, as pessoas que eles não permitiram estar ali ao redor daquela criança durante a sua formação, enfim, várias variáveis. Entretanto, mesmo isso sendo fato, a partir do momento que aquela criança se desenvolve, aquele ser humano se desenvolve, ela passa a ter as próprias autonomias e as próprias responsabilidades pela sua própria vida. E ela pode fazer novas escolhas diferentes dali para frente, como puder, como quiser, e a responsabilidade é dela. Então, realmente, o objetivo, quando se explica, né, a origem das questões, de várias questões, não todas, mas grande parte, até porque a criança está em formação e o principal núcleo ali em redor dela são os pais, e a ausência dos pais também é sentida porque é necessário o pai e a mãe, os dois, na formação de uma criança. Então, a ausência de um, ou a superexposição ao outro, ou a negligência de ambos, enfim, tudo isso tem vários reflexos na mente humana, na formação do caráter do indivíduo, e é fato. São fatos, não é sobre culpar ou não culpar, ou julgar as intenções ou não julgar as intenções. São fatos e ponto. Se foi registrado como aconteceu ou não, nós não temos total controle sobre isso. Não, na verdade, não temos controle nenhum sobre isso. Dá para ter uma noção ali de como foi registrado pelos traços de caráter do indivíduo, mas nada disso é uma sentença que vai determinar como essa pessoa vai ter que ficar se comportando como uma vítima dessas pessoas, ou desses acontecimentos, ou desses ambientes para sempre. Ela é só uma luz para entender a causa raiz, para ver como trabalhar e como desenvolver a partir dali um bom comportamento, uma nova saúde mental e um desenvolvimento pessoal adequado. E quando se fala em recuperar a saúde mental, entra sempre nesse dilema do vitimismo que eu mencionei, e da certeza de que a gente sempre colhe o que planta. E sabendo disso, nós sempre colhemos o que plantamos, estando conscientes das sementes que plantamos ou do solo em que plantamos. Muitas vezes deixamos cair algumas sementes em solos que a gente nem deveria ter passado e nós deixamos lá. Ou nós plantamos algumas sementes que, fora de tempo, nós plantamos sementes que a gente nem conhecia quais eram, a gente nem estava consciente disso, colocaram algumas sementes nas nossas mãos e a gente acabou plantando. Então, tem várias circunstâncias, desde a infância, por exemplo, nós estamos crescendo, embora ainda estejamos sob responsabilidade de adultos, né, em especial dos nossos pais. Embora nós tenhamos essa justificativa, por assim dizer, esse respaldo dos pais, ainda assim, tudo que a gente planta ali, de bom ou de ruim, nós vamos colher
mesmo que tenham tido participação de outras pessoas naquilo que a gente acabou plantando sem saber, o que a gente plantou porque não teve um direcionamento adequado, não teve uma proteção adequada. Então tem várias coisas que acontecem com a gente, que a gente colhe mais tarde, assim, coisas boas e ruins, mas claro que das boas ninguém reclama, dos bons frutos que são gerados por um bom treino dos pais, né, por uma boa educação, uma boa relação, frutos do carinho, do amor e da atenção que os pais dão, ninguém reclama. A gente muitas vezes elogia alguém que tem uma boa educação, que está colhendo frutos ali de um bom trabalho, em especial dos pais, dos educadores, enfim. Porém, quando esses resultados são ruins, a gente não quer levar adiante aquilo, a gente só fica ali querendo a reparação eterna, olhando para trás e reclamando, como se a gente não pudesse fazer nada a partir daquilo ali. As coisas boas, embora a gente possa agradecer e honrar aqueles de quem aquilo veio, porém a gente também usa aquilo e segue adiante, né? Segue adiante a partir dali, a gente pode desenvolver melhor aquilo ali, pode mudar algum tipo de comportamento, mesmo que já fosse bom, mudar para melhor, para pior também, enfim. Mas a parte boa sempre é louvável. A parte ruim deveria simplesmente ser feita a mesma coisa, né? Não necessariamente louvar ou agradecer, mas seguir adiante, né? Pega aquilo, muda o que quiser mudar. E se quiser continuar com um padrão ruim que você recebeu, que você desenvolveu por conta das circunstâncias, ainda assim é preciso ter a consciência de que foi uma escolha, né? De que está sendo uma escolha sua como adulto a partir de então. E sendo escolha sua por qualquer tipo de justificativa, não é mais culpa de ninguém, não é mais responsabilidade de ninguém. Foi no passado, agora não é mais. A responsabilidade é toda sua por continuar escolhendo aquele caminho. Eu costumo falar, né, de alguns exemplos pessoais, como o mais emblemático, né, que eu me livrei recentemente desse problema, que eu falava que eu tinha o dedo podre, que é aquela pessoa que sempre atrai homens ruins, né? Existe até hoje, né, essa frequente reclamação das mulheres, em especial, falando que não tem homem bom e que só encontra homem ruim. Comigo não foi diferente por um bom tempo, mas vamos dizer assim que os homens que eu conhecia não é que não eram bons em questão de caráter. Eram pessoas bacanas, inteligentes, de bom caráter, só que eram pessoas que não queriam compromisso, não queriam se envolver muito da forma como eu queria, eu era uma pessoa que queria me casar, queria construir a minha família e tudo mais. Porém, as pessoas que chegavam eram pessoas que tinham acabado de terminar um relacionamento e não estavam muito afim de outra relação tão cedo, mas ao mesmo tempo eles também não queriam abrir mão de me conhecer, né? Vamos, é o famoso ficar, né? Você quer ficar. Se não quer, eu também não quero nada diferente disso. E aquilo me deixava chateada, incomodada, né? Por que eu só atraio essas pessoas que não querem nada? E eles já chegavam falando isso. O que me incomodava ainda mais era que nem dava pra eu me iludir com eles. E descobri mais tarde, não, eles eram muito sinceros e chegavam muito direto falando que, eu só quero isso, se quiser, beleza, se não quiser, um abraço. E é lógico que eu não queria. E aí eu ficava com aquela sensação de, poxa vida, eu só encontro pessoas indisponíveis para aquilo que eu quero. Aí, com o tempo, né, eu fui percebendo, eu percebi que eu era a pessoa indisponível. E, consequentemente, eu atraía pessoas indisponíveis. Mas por quê que eu era indisponível? Porque eu tava com várias questões maltratadas, literalmente. Vários traumas, várias questões relacionadas
relacionada a relacionamento, ficou redundante. Várias situações relacionadas à minha vida amorosa, relacionada a essa dinâmica de família que eu tava querendo construir versus aquilo que eu achava que eu podia, que eu não podia, várias crenças limitantes, várias situações que não me tornavam a pessoa mais adequada para aquele homem que eu queria. Porque eu tava muito presa em relações de dependência emocional com outras pessoas, não necessariamente dependência amorosa, mas dependência emocional com outras pessoas da minha família, outras pessoas. E eu tinha uma dificuldade de assumir a minha responsabilidade por mim mesma. Eu ainda estava naquele vitimismo de coitada de mim. E eu passei muito tempo com problema de saúde. Eu não pude trabalhar quando queria, enfim. Eu tinha muitas justificativas, e por mais que eu já estivesse no processo de desenvolver essa mentalidade autônoma, de autorresponsabilidade, os homens indisponíveis continuavam aparecendo, porque cada um que aparecia tinha algo para me mostrar de diferente, embora fosse no mesmo contexto, eles tinham algo para me mostrar que eu precisava enxergar, e só com eles ali, só com aquelas pessoas, eu conseguia identificar aonde ainda estavam faltando. Então foram experiências até de certo ponto interessante, porque foi diminuindo ali o tempo em que eu demorava para me tocar de que não ia dar, não ia rolar nada do que eu pretendia. E aí, conforme foi diminuindo o tempo, eu fui entendendo que eu estava evoluindo nessa questão. Evoluindo no sentido de não querer, não prolongar além do necessário aquilo que eu já sabia que estava errado, aquilo que eu já sabia que não tinha futuro. E como eu disse, eles eram muito objetivos, muito claros. Mas tem horas que a gente não consegue enxergar mesmo, porque a gente quer uma coisa, a gente está olhando para um objetivo e aí acaba criando, né, imaginando coisas além do necessário. Então, diante dessas circunstâncias todas, que eu fui entender que eu estava ali colhendo o que eu estava plantando. Então, eu vinha plantando relações de dependência emocional, eu trabalhava, e tudo aquilo que eu construía, ou eu não conseguia gozar por mim, né? Eu não conseguia desfrutar daquilo para mim, eu tinha que dar para o núcleo de uma família que não era a que eu queria, né? Não era a que eu tinha construído para mim. Eu estava prolongando ali o meu papel de filha numa família que tinha sido construída pelos meus pais, e eu já estava passando ali do tempo que eu mesma tinha determinado para mim mesma, de que eu ia construir a minha própria família. Então eu estava olhando para trás, né, para o que veio antes de mim, ao invés de olhar para o que eu ia construir para frente, olhar para o hoje e com direção ao futuro. Então tudo isso estava me tornando tinha me tornado, né, uma pessoa indisponível. Então, a partir do momento que eu era uma pessoa indisponível, era uma pessoa dura, era uma pessoa com o meu feminino machucado, uma pessoa muito guerreira, né? Muito querendo se virar sozinha e precisando se virar sozinha, e não necessariamente porque não tinha companhia, não só amorosa, mas amigos, enfim. Não é só porque eu não tinha pessoas, mas é porque eu fazia eu transformava ali a forma como a minha mente estava machucada, tornava ali a convivência difícil. Então, por isso eu estava sendo uma pessoa indisponível, por isso eu estava conhecendo, atraindo pessoas indisponíveis também, pessoas que não queriam nada com nada, no limite daquilo que eu também queria, que eu também não podia, na verdade, permitir. Então, conforme eu fui tirando essas coisas ruins de trás, fui eliminando dependência emocional, fui eliminando
ambientes que não eram tão positivos. Fui tirando um pouco da armadura da guerreirona. Por mais que eu tenha ido morar sozinha por um tempo, eu fiz questão de não ficar não entrar naquela neura de nossa, eu sou super independente, eu não preciso de homem para nada. Muito ao contrário. Então eu fui me preparando e me modelando para merecer ou para combinar com o tipo de homem que eu queria. E aí eu encontrei. Conforme eu fiz esse movimento, eu encontrei o meu marido pelo caminho. Que nós estávamos indo na mesma direção, na mesma sintonia. E aí acabamos nos encontrando, mesmo que eu lá em Sorocaba, São Paulo, ele aqui em Blumenau, Santa Catarina, e nós nos encontramos. Nós estávamos no mesmo caminho, ainda que em estados completamente diferentes. E é isso que eu tô querendo ilustrar com essa história. Ser autor da própria história, ou ser responsável por si, é justamente entender ou parar para prestar atenção em todas a nossa parcela de participação nas situações. Por mais que tenham realmente ocorrido algumas circunstâncias, que eu falo, né, que o pior do vitimista é que realmente ele tem razão, né? Ele foi vítima ou de uma situação ou de alguma pessoa, ou as duas coisas. Mas o fato de ser verdade, de ser uma realidade, não significa que ele não tenha absolutamente nada para fazer naquela situação. E tem ainda aquelas outras pessoas que jogam a responsabilidade para Deus. Ah, foi Deus que quis assim. Ou foi culpa dos pais, ou foi culpa de Deus. Deus que quis assim e eu não tenho o que fazer. E aí entra numa outra quase polêmica para os cristãos em especial, quando se tem alguma questão emocional, alguma questão comportamental para tratar, quem que eu procuro, né? Eu procuro a terapia ou eu procuro a fé, né? Falo com Deus ou procuro um tipo de terapia. E aí eu pergunto, quando você tem algum problema de saúde, sei lá, você quebrou a sua perna, tá com sei lá, pneumonia, alguma coisa que não dá para se automedicar, quem você procura? O médico ou Deus? Não faz sentido um pouco essa pergunta, embora no passado até já tenha feito mais. Não faz mais sentido porque a medicina nós já aceitamos a medicina como algo comum, algo que a gente pode usar do mundo normalmente, sem grandes prejuízos. E a gente sabe que tem ali alguns profissionais que podem acabar recomendando algumas coisas que vão entrar em conflito com os nossos valores, com a nossa moral, com nossos princípios, com a nossa fé. Do mesmo modo acontece com os métodos terapêuticos, que sempre as técnicas em si, elas são neutras, pelo menos falando por aquelas que eu já estudei, né, que é a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise e a própria análise corporal. Elas são neutras, são aplicáveis para qualquer tipo de ser humano, independentemente das suas crenças, da sua fé, da sua religião. É para elas serem neutras, as técnicas. Porém, existem os profissionais e em determinados momentos eles podem transmitir ou ser influenciados nas suas orientações por aquilo que eles acreditam. E do mesmo modo que você vai entrar ali, vai acionar a sua fé ou os seus valores quando um médico te recomenda algo. Por exemplo, já ouvimos bastante casos, né, de médicos recomendando um aborto de um bebê em casos de malformação ou mesmo em caso de risco para a mãe. Aí entra a questão dos pais, né, da mãe e do pai, da família ali, decidir e não necessariamente somente obedecer o que o médico orientou. Do mesmo modo, para profissionais que não compactuam na mesma fé que nós, se eventualmente eles
recomendarem alguma coisa ali por conta própria ali, de acordo com os seus próprios valores e crenças, resta a nós ter a nossa própria fé forte e trabalhar aquela questão ali pontualmente, né? Não é necessariamente abolir todo tipo de terapia porque o terapeuta não é cristão. Embora existam vários terapeutas cristãos, eu inclusive sou analista corporal, sou cristã. E repito, né, a análise corporal ela é aplicável para qualquer um. Em nenhum momento durante a técnica será feita nenhum tipo de recomendação cristã. Nos atendimentos diretamente, como eu disse, não vai ter nenhuma tentativa de evangelização, mas obviamente nas recomendações vai transbordar, né? Vou transmitir aquilo da forma como eu acredito, né? Não vai vir nenhum tipo de recomendação ou, como é que eu posso dizer, não é respaldo, não vai vir nenhum tipo de reforço para nenhum tipo de atitude que seja contrário àquilo que eu acredito, e realmente não vai influenciar absolutamente nada para aquele que não crê essa situação, porque ele não vai ser realmente uma atitude proativa de evangelização, vai ser só aquilo em algum momento e possa transbordar, né, transmitir aquilo ou da forma como eu acredito, mas ali muito indiretamente e não durante ou no atendimento em si, que faz parte da natureza humana. Qualquer coisa no trabalho, você percebe que determinadas pessoas são cristãs, mesmo que elas não estejam falando de Bíblia, falando de evangelização e nada nesse sentido. Você consegue perceber pelas atitudes, pela forma de se comportar, que ela é cristã. E é nesse sentido que eu tô falando que o terapeuta transborda. Pode ser que tenham os desavisados que vão tentar transmitir algo que além da técnica. Sim, também, porque os seres humanos são falhos, né? Então sempre haverá o risco, né, de ter algum ou outro que vá querer, enfim, militar ou falar alguma coisa fora para muito além do limite da técnica, mas ainda assim cabe ao bom senso de adultos, né? Porque exceto no caso de tratamento infantil, né, de crianças, todo o resto são adultos responsáveis por aquilo que ouve, por aquilo que acredita, por aquilo que deixa influenciar a sua mente. Então, realmente é importante ficarmos alertas nesse sentido. As crianças, como voltando lá para o começo, são responsabilidade dos pais, então os pais devem ficar atentos nesse caso aí de tratamento infantil. Eu não presto atendimento para crianças, então eu fico apenas com os adultos, que são as pessoas autorresponsáveis por si, mas reitero novamente que no meu atendimento não vai ter nenhuma ação proativa em sentido de potencializar ou, enfim, influenciar sobre a minha fé cristã. E por que, né, todo esse assunto que eu estava falando sobre a questão de buscar a Deus ou buscar a terapia? Uma coisa não influencia diretamente a outra, assim como a própria Bíblia fala ali dos médicos. O Lucas, né, o evangelista, ele era médico. Então tem várias circunstâncias ali que a medicina pode ser buscada, e a medicina é para o corpo. Aliás, a terapia é para a mente, o que a medicina é para o corpo. E não existe nada de fundamentalmente oposta em buscar esse tipo de terapia. Inclusive, eu li um livro de um autor cristão, que é o William Proust, que é Doenças Mentais sob uma Perspectiva Bíblica. Embora o livro ele fala bastante sobre a parte psiquiátrica, né, que requer tratamento, medicação, e ele vai muito no extremo da doença mental mesmo, que são as questões mais psiquiátricas, esquizofrenia, depressão e entre outros. Mas ali nesse livro ele também faz essa abordagem
dessa questão do cristão ter que olhar para a mente. E o fato principal, né, de que essa questão, o fato tanto de nós termos doenças físicas no corpo, né, quanto doenças mentais ou questões emocionais, que a gente não pode nem chamar de doença, mas que são doentias, né, que são ruins, tudo isso vem da mesma causa raiz, que é o pecado, né? Aqui eu falo sobre a perspectiva bíblica também, que é o pecado que corrompeu a nossa humanidade e que faz com que as coisas não fluam como deveria. Então, por mais que a nossa mente seja incrível, seja genial, quanto mais eu estudo a mente ou mesmo o cérebro, tanto da perspectiva física quanto mental, é uma construção genial de um Deus maravilhoso. O nosso corpo também, ele se regenera e ele comunica o que está acontecendo, ele dá muitos sinais, o nosso corpo e a nossa mente juntos, por mais que seja um mecanismo maravilhoso, ainda assim a gente precisa reconhecer que é uma natureza que está corrompida e que nós mesmos somos limitados para resolver essas questões 100%. Então, a terapia como a medicina seriam quase tratamentos paliativos, né? Uma forma de conviver um pouco melhor com a ruína que o pecado trouxe para a nossa vida. E só aquilo que realmente pode nos salvar, e aqui eu abro um parêntese, que aqui já não é mais a analista corporal, até porque eu não estou dentro de um atendimento, né? Dentro do horário reservado para um atendimento. Então, falando aqui da perspectiva da Camila cristã, Deus, né, por mais que a gente tenha essa perspectiva, o nosso corpo seja maravilhoso, ainda assim ele está corrompido. A medicina e a terapia e as terapias em si, elas são limitadas, elas ajudam infinitamente, ajudam muito, e eu falo por experiência própria o quanto o tratamento terapêutico e também o conhecimento, né, porque eu fui buscar para sair de trás do divã e ajudar outras pessoas. Tudo isso me ajudou infinitamente. Porém, sempre fica aquela questão que só Deus mesmo pode nos ajudar, pode nos tirar daquela sensação de vazio que fica, apesar de melhorar infinitamente a nossa qualidade de vida aqui debaixo do sol, né? Aqui nessa terra, ainda assim fica aquela sensação de falta alguma coisa, que aquele buraco que só pode ser preenchido não por uma coisa, mas por uma pessoa, que é o Senhor Jesus, que é aquele que deu a sua vida na cruz, né, para que todos nós pudéssemos nos libertar, né, da escravidão dessa natureza corrompida, que a gente tem um vislumbre de como ela poderia ser perfeita de fato, como ela poderia ser maravilhosa se não tivesse sido corrompida, mas ainda assim ele veio, resolveu aquilo tudo que nós merecíamos, né? Por natureza nós merecíamos a morte, né? Porque a nossa natureza, ela sempre vai nos levando por caminhos que a gente entende que não é positivo, porém essa própria capacidade de entender que não era tão bom assim, já foi o próprio Deus que nos deu. E aí veio o Senhor Jesus e finalizou, né? Deu fim a essa natureza, está dando fim a essa, deu, né, de uma vez por todas, fim a essa natureza, para nos salvar da morte eterna, do fim, da danação eterna. E ele, enquanto nós ainda estamos aqui, ainda estamos carregando esse corpo e essa natureza, mas ele também nos capacita e nos dá a condição, né, de viver e de direcionar a nossa vida de uma forma muito melhor e diferente daquilo que nós conseguiríamos se nós não crescêssemos nele. Então, por mais que eu esteja convertida há muito tempo, eu passei um período
sem o Senhor Jesus, e era outra realidade, era uma outra circunstância, e a partir do momento que eu passei a crer, eu recebi essa nova vida, eu recebi, sobretudo, o Espírito Santo de Deus, que me ajuda diariamente nessas direções que eu preciso tomar na minha vida. E isso tudo não faz com que eu seja menos responsável por aquilo que eu faço, porque a própria palavra dá vários sinais, dá várias instruções de que o homem é responsável e vai receber de acordo com as suas obras. Não vou entrar aqui nesse mérito de explicar o que isso significa, mas o principal é: nós temos uma natureza que pode ser remediada para os fins aqui dessa vida, desse momento, por meio da terapia, por meio da medicina, porém existe ali uma questão espiritual que só vai ser reparada mediante a fé no Senhor Jesus, em Cristo Jesus. E tudo isso, na verdade, nenhum cuidado paliativo faria sentido sem o principal, né? Sem a salvação, sem crer no Senhor Jesus. Então, todas essas perspectivas, elas somadas, elas nos dão uma qualidade de vida, mas a fundamental, né, se puder colocar dessa forma, é crer no Senhor Jesus. Uma vez crendo, né, falando aqui aos cristãos, a gente vai continuar com a nossa vida, a gente vai continuar tendo que trabalhar, a gente tem que continuar tendo que se alimentar bem, do mesmo jeito que a gente come bem, a gente vai numa academia para cuidar do nosso corpo, a gente pode fazer uma terapia para cuidar da nossa mente. E aí eu recomendo a análise corporal, porque nem todas as nossas questões são essenciais ou são traumas muito profundos que vai precisar de uma grande terapia ou de um tratamento prolongado psicológico ou mesmo de remédio psiquiátrico. Muitas coisas são do dia a dia, são só ajustes do padrão de funcionamento da nossa mente ali, dos traços de caráter que estão com a dor. Grande parte das minhas questões eram porque eu estava em ambientes ruins, estava em situações ruins, eu mesma estava me colocando em situações que não eram muito favoráveis para o funcionamento da minha mente, e ajustando tudo isso, tendo esse conhecimento, podendo ajustar ali no dia a dia, sabendo que, por exemplo, eu tô morando, eu fico muito tempo sozinha em casa, porque meu marido trabalha, e aí estou buscando ainda algumas dinâmicas para sair um pouco, voltei a treinar, voltei para academia. Por mais que eu fale com pessoas online, ainda assim o contato humano no presencial ainda não sempre será muito fundamental para mim. Então eu sempre faço esses ajustes. Então realmente entender como a mente funciona e entender as questões que nos levaram a esse tipo de padrão de funcionamento ajuda até, inclusive, caso você queira depois fazer algum outro tipo de tratamento mais profundo, né, de questões mais essenciais, você vai saber exatamente como direcionar a sua abordagem ali naquele outro tratamento. Você vai saber como você funciona, e qualquer tipo de recomendação que seja contrário à forma como você funciona, não somente contrário às suas crenças, mas que não seja muito favorável para o seu padrão de funcionamento, você também vai ter ali total autonomia para negociar e para comunicar, enfim, para recusar. Então, sempre fique atento, eu recomendo fortemente a análise corporal. Mudou a minha vida, não só como cliente, né? Principalmente como cliente, mas exatamente porque foi tão positivo ser uma cliente da análise corporal que eu escolhi ser uma profissional analista corporal. E tenho grandemente me desenvolvido e crescido e melhorado, me melhorado a partir dessa perspectiva, dessa visão. E eu recomendo fortemente que você também faça, que você também entenda como a sua mente funciona. Tem ali o seu gráfico, tem ali numericamente, é uma ciência comportamental, porém ela tem uma ferramenta psicométrica, né, que dá para medir
ali o padrão de funcionamento da sua mente e as devolutivas, né, explicando exatamente o que aquele gráfico funciona e também como ajustar ali questões específicas da sua vida, circunstâncias da sua vida que estão ali dificultando o seu dia a dia e como ajustar a partir da ótica da análise corporal. Então, se eu pudesse resumir esse episódio, seria dizendo para você abrir mão do vitimismo, por mais que seja ruim ouvir isso, eu sei, falo por experiência própria, que eu perdi muito, mas muito mesmo, muito tempo da minha vida me vitimizando ou trazendo clareza para terceiros de que eu tinha assim, sido vítima de algumas situações e por isso eu tava daquele jeito, por isso eu não tinha aquilo, por isso eu não podia aquilo, por causa daquilo, por causa daquela pessoa. Como se essa justificativa por si só fosse fazer a outra pessoa ou olhar para mim com dó, ou abrir portas, ou abrir exceções, porque eu era uma vítima da situação. E a verdade é que isso não acontecia, e a pessoa vitimista, ela incomoda. É curioso, né? Porque hoje eu também me incomodo com pessoas muito vitimistas, e hoje eu sei exatamente o efeito que eu causava nas pessoas, mesmo aquelas que nunca disseram nada disso para mim. Nunca foram sinceras ao ponto de dizer, você é chata pra caramba nesse sentido. Por esses motivos que eu falava, né? Então, sempre tendo essa perspectiva dos dois lados, né? De ter sido vitimista e ver outras pessoas se comportando dessa forma. Hoje eu ainda tenho que me policiar muito, eu ainda luto com esse hábito, né? Que pensa, fiquei mais de 30 anos praticamente alimentando esse comportamento, alimentando esse hábito. Então, por mais que eu consiga racionalizar, consiga entender, já tenha mudado muito o comportamento, ainda assim, uma situação ou outra, eu preciso lutar para dissolver, né? Para mudar. Por mais que... E eu percebo muito rápido agora, graças a Deus, eu percebo muito rápido quando eu tô enveredando por uma leitura muito vitimista da circunstância, e eu já vou lá e procuro sempre buscar, o que eu posso fazer de diferente, o porquê que aconteceu, porquê que eu precisei lidar com essa situação, o que eu tenho que aprender, o que eu posso aprender, o que eu posso fazer para descartar, que eu sempre puxo para mim, para aquilo que eu posso fazer, e não fico ali, ai, porque fulano fez isso, ai, porque fulano fez aquilo, mesmo que tenha feito mesmo, ficar refletindo no que as pessoas fizeram não vai mudar absolutamente nada. O que muda é a nossa postura, é a nossa reação, é aquilo que a gente pode fazer ou para mudar, ou para sair dali, ou enfim, tem várias possibilidades que a gente pode fazer. E se não tá claro o que eu posso fazer, pede ajuda, pega alguém da sua confiança, vai procurar um analista corporal e fala, olha, tô nessa situação aqui, não sei o que fazer, não sei por que isso tá acontecendo comigo, ó Deus, ó vida. É melhor você se vitimizar num consultório com o seu analista corporal do que ficar falando e se posicionando simplesmente só para tentar atrair a dó das pessoas, ou pegar, enfim, tirar algum proveito dos outros a partir da sua situação dramática e que você realmente tenha sofrido. Não vai te levar a lugar nenhum. Algumas pessoas podem ficar com dó, podem abrir algumas exceções, só que no fim das contas não vai ser algo muito positivo, não vai ser algo que vai te levar realmente para frente. Então, o resumo principal é: seja autor da sua história, seja responsável pela sua vida, sempre busque aquilo que você pode fazer para mudar a situação, ao invés de focar no que te fizeram, seja hoje, seja ontem. Se foi ontem, você vai estar muito naquele sentimento de vingança, né? De querer mostrar para os outros o quanto fulano, beltrano, ciclano foi ruim com você. Ó, coitadinha de mim, olha como eles foram maldosos.
e não vai conseguir mudar nada também. Se foi algo mais recente, você vai estar tentando usar aquela situação para abrir portas. Então, os dois comportamentos são ruins, não levam você para lugar nenhum. Olha para frente, olha para aquilo que você pode fazer e viva a sua vida, né? Cuide da sua vida. Só você pode cuidar da sua vida aqui na Terra. E para você que é cristão, confia no Senhor, dê a sua vida para a direção do Espírito Santo, deixa Ele conduzir as suas decisões, por mais que tenham ali algumas pessoas que parecem que tem uma linha direta e sempre tem a total certeza de que as escolhas dela são as escolhas de Deus. Não é sempre que você vai ter essa clareza, essa certeza, mas ainda assim sempre ande em comunhão com o Senhor, mantenha suas orações em dia, sua leitura da palavra, que é o meu desafio. Eu tenho conseguido uma constância bem recente de leitura da palavra, mas eu sei que esse exercício vai me manter, vai manter o meu arsenal disponível, né? Vai manter o meu repertório de saídas, né? De decisões mais sábias à minha disposição sempre que eu precisar. Porém, se eu me afastar, se eu negligenciar o meu exercício de conhecer a palavra do Senhor, de me relacionar com Ele, eu sei que a possibilidade das minhas decisões serem erradas ou tenderem para um lugar que não era o ideal é maior. Então, realmente, tudo caminha junto, a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito, eles precisam caminhar juntos. Claro que a nossa vida espiritual, ela sustenta todo o resto, mas ainda assim isso não significa que podemos ou que devemos negligenciar outras partes da nossa vida, sobretudo a nossa vida, a nossa parte mental. Mais uma vez, caso você queira fazer a sua análise corporal, aqui embaixo na descrição tem um link para você entrar em contato para agendar comigo o seu atendimento.